Olá, o meu nome é Patrick Barcelos Teixeira e darei prosseguimento ao trabalho iniciado pelo colega Julia Salvan, relativo ao trabalho da unidade curricular de trabalho de conclusão de curso 2 do Bacharelado em Administração Pública da Universidade Federal de Santa Catarina. Dando prosseguimento então ainda na fundamentação teórica, vamos falar um pouquinho sobre a modalidade do pregão, sobre a sua definição legal. Para tanto, colacionamos inicialmente a definição de pregão do professor Edmur Ferreira de Faria, obra do ano de 2007. Abre aspas. Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor do objeto contratado, em que a disputa dos licitantes com vistas à classificação e à adjudicação se realiza por meio de propostas e lances em sessão pública. No mesmo sentido, colacionamos também a definição da professora Maria Silva Zanella de Pietro, obra do ano de 2010. Abre aspas. O pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública. Como vemos, as principais características que definem o pregão é a sua destinação à aquisição de bens e serviços comuns, a não delimitação, especificação de valores, ou seja, o pregão cabe para a aquisição de qualquer bem ou serviço comum de qualquer valor e para qualquer quantidade de itens. Bom, como recém vimos, o pregão ele não faz referência a valores, não existe uma limitação mínima ou máxima para a utilização da modalidade e nem limitação mínima ou máxima de itens a serem adquiridos. Outra importante modificação trazida pela Lei 10.520 do ano de 2002, a Lei do Pregão, é o aspecto da inversão das fases de habilitação e de abertura das propostas de preço. Ao contrário das outras modalidades de licitação trazidas pela Lei 8666 de 93, em que primeiro é realizada a fase de habilitação, ou seja, são verificados os documentos de habilitação de todos os licitantes para após ser realizada a verificação da proposta mais vantajosa para a administração. Na modalidade do pregão é diferente. Primeiro é verificada qual a proposta mais vantajosa para a administração, que no caso do pregão, como ele é uma modalidade que em tese se admite apenas o tipo de licitação de menor preço, será verificada a proposta de menor preço e somente essa empresa licitante, somente este licitante classificado em primeiro lugar, com a proposta mais vantajosa, com a melhor oferta, somente este terá os seus documentos de habilitação abertos. Ou seja, não será gasto tempo com a verificação de documentos de habilitação com empresas que não vão chegar nem perto de vencer o certame. Nesse sentido, nós colacionamos entendimento, citação do professor Antônio Carlos da Silva Ribeiro e do professor Ederson de Souza Félix, obra do ano de 2005. Abre aspas. O pregão viabiliza uma considerável redução de despesas, uma vez que esta modalidade inverte as fases da licitação tradicional. Inicialmente discutem-se os preços, os quais podem ser consideravelmente reduzidos, e só posteriormente as empresas apresentam os documentos necessários à habilitação. As sessões são públicas e não existem propostas fechadas. Dando prosseguimento, como recém vimos, a habilitação somente será feita com o vencedor da licitação. Porém, essa habilitação é a que nós chamamos de habilitação definitiva, o que não exclui a necessidade e a existência de uma habilitação prévia, que no caso é denominada e intitulada de credenciamento, a fase de credenciamento, onde são verificados alguns documentos que são exigidos no instrumento convocatório do certame. Outra inovação trazida pela Lei 10.520, pela Lei do Pregão, é o prazo mínimo entre a divulgação do instrumento convocatório, da licitação, e a data de realização da sessão pública, que esse prazo, no mínimo, deve ser de 8 dias úteis, contados a partir da publicação do extrato, do instrumento convocatório do certame, em tese pela imprensa oficial. E realizada a habilitação prévia, inicia a fase de abertura das propostas, e nesse momento o pregão foi
bastante inovador, trazendo a classificação das ofertas dos licitantes como apenas a primeira fase do procedimento dos lances, pois após a escolha da melhor oferta serão classificadas também todas aquelas propostas que se encontrarem até o limite de 10% acima da oferta classificada em primeiro lugar. Lembrando que essa limitação de 10% é válida para o pregão presencial. O pregão eletrônico, essa limitação é de 5%. Né? E caso não existam ao menos 3 licitantes que se enquadrem nessa situação, as 3 melhores ofertas, né, as 3 ofertas mais vantajosas para a administração, serão classificadas, né, para a próxima fase, para a fase dos lances verbais, dos lances orais, né, sucessivos e decrescentes. Né. Nessa mesma linha, nós trazemos aí citação de obra do ano de 2009 do professor Alexandre Mas e da professora Flávia Cristina Moura de Andrade. Abre aspas. Após a verificação e classificação das propostas escritas, iniciam-se as ofertas verbais, sucessivas e decrescentes. Participam dessa fase apenas o que ofertou o menor valor e os autores das ofertas com preço até 10% superior àquele. Não havendo pelo menos 3 ofertas nessas condições, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos, até a proclamação do vencedor, em continuação ao processo de julgamento das propostas. Né? Após a escolha do melhor lance, sendo este aceitável, o pregoeiro, que é o responsável pela condução do certame, verificará os critérios de habilitação, né? No caso a habilitação definitiva, estabelecida em edital, e após irá declarar o vencedor da licitação, o vencedor do certame. Com relação à fase recursal, também o pregão foi inovador. Né? O que a Lei 10.520 nos trouxe? Ela estabeleceu um prazo de interposição de recursos de 3 dias. Porém, esse prazo ele é apenas para a materialização do recurso, sendo que a manifestação de vontade de interpor o recurso deve ser feita ainda durante a sessão pública, né? Ou seja, o prazo, né, será para a apresentação do recurso, né, escrito, porém a manifestação de vontade de que há interesse de se recorrer de algum ponto, de algum aspecto do certame, deve ser feita ainda durante a sessão, né, na hora. Independentemente da apresentação, né, do recurso, é aberto também a possibilidade, né, aos outros licitantes, né, de impugnarem o recurso ou de apresentar contrarrazões, né, contrarrazoado desse instrumento recursal. E esse prazo ele irá contar, né, irá ser contado ou da efetiva apresentação do recurso ou do final do lapso temporal de 3 dias, né? E após o julgamento dos recursos pregoeiro, né, a autoridade competente homologa, né, as decisões do pregoeiro, né, especificando, né, se existem atos, né, que serão invalidados, né, ou não, né? No caso de atos invalidados, caso, por exemplo, julgue algum recurso pertinente. Por conseguinte, né, é homologado todo o certame, desde já adjudicados os itens da licitação aos vencedores, né, convocando, né, os vencedores para assinatura dos instrumentos contratuais ou para as atas, né, de registro de preço, né? Conforme o artigo 11 da Lei 10.520 de 2002 e o artigo 15 da Lei nº 8666 de 1993. Lembrando, né, que no caso do pregão, nós primeiro temos a adjudicação, né, dos itens, né, dos objetos ao vencedor ou aos vencedores da licitação do certame, e após a autoridade superior homologa todo o procedimento, ao contrário das outras modalidades licitatórias da Lei 8666 de 93, quando é homologado e após são adjudicados, né, os itens, né, os objetos aos vencedores, né, da licitação do certame. Como último aspecto, né, dentro da fundamentação teórica, nós trazemos uma reflexão acerca da legalidade do pregão. Haja vista que quando logo mesmo um pouco antes, né, da instituição do pregão, né, que foi no ano de 2002, durante o ano de 2002 e logo após a instituição do pregão, se criou uma grande celeuma, né, no mundo jurídico, no âmbito jurídico, acerca da legalidade do pregão. Haja vista que a Lei 8666 de 93, a Lei de Licitações e Contratos, a Lei Geral de Licitações brasileira, ela vedava, né, o estabelecimento, a criação de novas modalidades de licitação, bem como a combinação, né, das modalidades já existentes para a realização de licitações. E foi exatamente isso que aconteceu. Né? A Lei 10.520 criou uma nova modalidade de licitação, qual seja, a saber, o pregão. E aí que se criou a celeuma. Né? Como? Né? Se
uma lei geral vedava a criação, né, de uma nova modalidade ou a combinação das já existentes, como que pode ser criada, né, uma nova modalidade, né? Então essa foi uma celeuma, né, que se criou, né? Essa polêmica foi bastante discutida, bastante debatida e primeiramente trazemos aí uma citação de Luiz Flávio Gomes e da professora Luma Gomes de Souza, né, citado por Barbosa, Regolin e Botino em obra do ano de 2001. Abre aspas. Desse modo, não poderia lei alguma, nem medida provisória nenhuma, instituir nova modalidade licitatória sem antes ser alterada a Lei 8666 de 93. Se a lei das normas gerais, que são hierarquicamente superiores e se impõe a toda e qualquer norma particular de argumento da federação sobre o mesmo assunto, proíbe novas modalidades, então, por tudo que se sabe de direito há pelo menos 2000 anos, não será lei alguma, do âmbito do governo que for, que poderá contrariar a lei maior e instituir ao arrepio da regra basilar. Ocorre que o que se entendeu? Que essa restrição da criação de novas modalidades e até mesmo da combinação das já existentes se aplicaria e se aplica somente ao administrador público, somente aquele que conduz o certame, que conduz as licitações, e não ao próprio legislador, que poderia, né, tranquilamente, através de lei, criar uma nova modalidade, né, nova, e até mesmo uma nova modalidade a partir da combinação das modalidades já existentes, né? E desta feita nós encerramos com a seguinte reflexão. Portanto, dessa forma, considero-se o pregão perfeitamente legal, sendo sua utilização perfeitamente cabível dentro das normas legislativas e administrativas, não sendo sua prática evada de qualquer vício ou ilegalidade, merecendo inclusive ter sua aplicação fomentada e incentivada, haja vista que é uma modalidade licitatória célere, moderna, mais simplificada e objetiva, que pode trazer ganhos no que tange ao aspecto da economicidade e da busca pela proposta mais vantajosa para a administração pública, em virtude das suas características, especialmente pela fase onde são apresentados os lances, verbais ou digitais eletrônicos, em tempo real, que tendem a acarretar a diminuição progressiva dos valores ofertados inicialmente pelas empresas licitantes. Dessa maneira, nós encerramos o nosso trabalho, a nossa apresentação, nos colocamos à disposição dos avaliadores para sanar a eventual dúvida, dirimir qualquer eventual controvérsia, seja pelas vias, né, oficiais de comunicação de mensagem do Moodle, né, seja diretamente por e-mail também, e temos certeza que a partir da definição de professor orientador, a partir do próximo semestre, da próxima fase do curso, poderemos aprofundar alguns aspectos, alguns itens, né, da nossa fundamentação teórica, né, para que esta seja mais aderente, né, com o nosso problema de pesquisa, com os nossos objetivos, e assim tornar o nosso trabalho mais aprofundado e, né, querendo ou não, né, de melhor qualidade, né? Mas essas são as reflexões que trazemos para o momento, e nos colocamos à disposição, e desde já agradecemos a atenção despendida. Muito obrigado a todos e até breve.